bom dia. Amém. Uma coisa, isso é bom você entender sobre o propósito, o plano e a colocação de Deus, que é a promoção de Deus para a sua vida. As pessoas buscam muito conhecer qual é o seu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Os pregadores pregam muito sobre isso. Só que o maior erro e a maior falta nessa pregação não é pregar para ensinar sobre o teu propósito, qual é o teu propósito. É ensinar qual é o plano. Ensinar as pessoas a entender o plano de Deus. Porque o plano ele é tão sublime como o propósito. Porque se a pessoa não entrar no plano, ela nunca vai viver o propósito. E isso o que está acontecendo mal dessa geração, que eu vejo, porque as pessoas não vivem o verdadeiro propósito que Deus tem para a vida delas, é porque eles não conhecem o plano. E quando Deus está colocando elas dentro do plano, elas querem fugir e acham que estão vivendo algo errado. Acham que estão passando provações, deserto, porque Deus não está com elas, porque Deus não enviou elas ali, Deus não é possível, estou passando isso. Elas não conseguem entender o plano de Deus para as situações dela, a vida delas. Estou me enxergando. Então, agora, o que é interessante, Efésios capítulo 1, versículo 3, olha que coisa interessante. Aqui fala sobre propósito. Propósito nós também podemos colocar a palavra desígnio, os desígnios para você, que é o teu destino. Entende? O propósito é a origem pelaquilo que nós somos chamados para fazer e ser. Não existe propósito verdadeiro na vida de ninguém na terra, a não ser se estiver em Deus. Porque aqui, ó, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, já somos eleitos. Já tem uma predestinação de Deus aqui. E esse pré, que fala assim, é o plano que Deus tem, o pré foi gerado no espírito de toda a humanidade. O pré está em Deus. Essa pré, quando fala destinação, o destino. O pré é algo que previve antes, que antecede. Deus, ele antecedeu tudo no espírito da humanidade. Aqui, antes da fundação do mundo, fomos elegidos nele. Esse pré aqui que é o cara mais interessante. As pessoas, elas julgam predestinação como tudo... já tem pessoas que vão para o inferno e pessoas que vão para o céu. Predestinação eles usam como se... Não, tem os salvos, não salvo, quem é os filhos da treva, quem é os filhos da luz. Então tem igreja que ainda prega isso, cara. Eles não entendem o que é a essência. Cara, quando entende... Sabe por que eles pregam isso? Porque não sabem que Deus é santo, não conhece a santidade de Deus, o amor do Pai. Toda pessoa que conhece a santidade de Deus vê que Deus é santo. Deus nunca colocaria destinação para pessoas para o inferno e pessoas para o céu. Faria distinção. É ir contra os princípios da palavra mais elementar que o apóstolo Tiago diz. Não faça acepção de pessoas. Você entende isso? Cara, é algo que vai contra. Cara, eu já vi pessoas pregando predestinação. Tem igrejas que estão pregando predestinação que existe, crentes salvos e os que não são salvos. Aí às vezes eu olho valores tão pequenos, tão simples de olhar na palavra. Não faça acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Acabou com predestinação de questão de salvação eterna, quem é salvo e quem não é salvo. Então esse pré quer dizer que no Espírito Deus já fez um plano para a pessoa. Esse é o pré. E nós precisamos conhecer esse pré de Deus. É antes da fundação do mundo já fomos gerados nele. Sabe o que diz no livro de Zacarias, capítulo 12? Aonde o Espírito do homem foi gerado, o Espírito do homem estava dentro de Deus. Então dentro de Deus nós já saímos com uma predestinação. Só que o homem só vai conhecer o verdadeiro propósito em conhecer essa destinação de Deus se primeiro ele entrar em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Se não entrar em Cristo Jesus, eu nunca vou conhecer meu pré. O que estava dentro dele antes da fundação do mundo destinado para mim. Que foi perdido em Adão, que foi recuperado agora. A humanidade, pessoas, ela pode ser advogada, ser pessoas de sucesso na vida e nunca viver o seu propósito de vida. Pois é. E nunca viver. E nunca ter uma completitude, sempre ser vazias dentro dela. Sempre olhar no final da vida o que eu conquistei, o que eu fiz e morrer vazio. Porque nunca conheceu verdadeiramente o propósito de Deus para a vida dela. Você entende isso? E todo o plano da humanidade é uma coisa que é destinada para toda a humanidade. O verdadeiro propósito está em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos que Deus deu à humanidade a obrigação de obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de todos os homens. Para que todos sejam salvos. É uma ordem de Deus para a humanidade, aceite a Cristo Jesus. É a ordenança para toda a criação dele. Essa palavra é muito forte, para eu pegar o versículo dela, porque ela é muito poderosa. É uma ordem para toda a humanidade aceitar. Crer nele. Que coisa maravilhosa. Aí sim, quando nós entramos em Cristo, nós podemos entrar no nosso verdadeiro propósito de vida. E começar a conhecer isso, porque aí o apóstolo Paulo, ele é um homem que se preocupava tanto com a igreja, meu Deus, esse coração que eu sempre peço ao Senhor,
em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, olha só. Não, versículo 16, 17 e 18, melhor. Não cesse da graça de Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Ele pediu que peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as gloriosas riquezas da glória dele sobre vós que são seus santos. Cara, ele se preocupava para que a igreja viesse conhecer o propósito, o desígnio de Deus para eles. Então, nós não só bastamos entrar em Cristo, aceitar Jesus Cristo, precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que nos guia, nos conduz. O Espírito Santo nos revelará o propósito que Deus tem para nossas vidas. Sem o Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo e conhecer Ele, nós nunca vamos conhecer de fato o nosso verdadeiro propósito de vida. Temos que ter esse relacionamento com o Espírito de Deus. Aí entra o Espírito de sabedoria e revelação. Aí os olhos do Espírito da pessoa, do coração, começam a ser iluminados. E ela começa verdadeiramente a conhecer a sua origem, sua identidade, seu propósito. Aí sim, sua origem, seu propósito e identidade. Primeiro tem que saber qual é a minha verdadeira origem. Agora sim, minha origem está em Cristo, no céu. Eu sou um ser espiritual do céu, não sou mais terreno. Está entendendo? Essa é a minha origem do céu. Então, a perspectiva da minha vida que eu vivo hoje são coisas relacionadas ao céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1, pensar nas coisas que são de cima, onde vós já morreste para essa vida, agora a vida que vocês vivem em Cristo. Estão escondidos e guardados em Deus. Então, portanto, pense nas coisas de cima e não busque mais as coisas de baixo. Essa é a minha origem. Eu tenho que entender que agora eu tenho essa origem, então eu busco todo o meu recurso, a minha vida é concentrada na origem onde eu sou, do céu. Hoje eu vejo muitos cristãos que eles têm essa graça, eles conseguem buscar as coisas do céu. Eu conheço muitos cristãos, visão pentecostal, neopentecostal, batista, etc., que buscam as coisas do céu. Eles olham, agora eles estão buscando da origem, mas ainda não conhecem seu propósito. E ainda tem uma frustração no coração deles. Eles até buscam na origem, mas ainda não aprendeu a depender do Espírito para entender o plano, a revelação. Então, revelação. Só a revelação de Deus pode abrir realmente o para que eu fui destinado. Esse é um ponto que nós temos que ensinar a igreja de como gerar isso para o povo entender. Porque eu tive que viver assim, Afonso. Eu nunca dependi de ninguém que me ensinasse nada. Eu não apoiei minha fé. Eu não apoio minha fé em homens, não apoio minha fé em igreja, em recursos ou uma carteirinha ministerial para ser o que eu sou hoje. Amém. Nunca dependi de um para abrir uma agenda, porque isso não define meu propósito, nem minha origem, nem minha identidade. Isso está acontecendo, o mal desse século também, que muitos pregadores estão em cima dos púlpitos, pregando sem identidade. O que faz eles é o ministério, a agenda deles. Esse vazio de identidade do que eles estão fazendo em cima de púlpitos. Eles saem dali, são pessoas vazias, que não têm a presença. É o que aconteceu por causa que muitos se perderam porque seguiram pessoas. Tudo envolve isso. Tudo envolve isso. A gente já falando disso, sobre o espírito suicídio que está acontecendo, sobre os principados estão atuando. Eu ainda vou falar sobre isso. As pessoas estão me pedindo para falar e eu vou falar sobre isso. O que está acontecendo? Porque precisamos trazer do espírito, cara. É o que Deus fala. Esse é o que Deus fala. É mais importante, Afonso. É viver pelo espírito. Eu nunca vou conseguir conhecer o meu propósito de vida se eu não me entregar a minha vida ao Espírito de Deus, ao governo de Deus. E isso não é fácil, Afonso. Não é fácil para ninguém. Porque vai contrariar a sua humanidade. Vai contrariar a sua racionalidade, vai contrariar o seu intelecto. Contrariou meu entendimento, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus foram estabelecidos na minha vida, me contrariava a minha natureza. E eu falava, Deus, eu tenho que crer. Às vezes que ainda meu entendimento, a minha mente procurava uma razão por que eu estava vivendo aquilo ali. Será que realmente aquilo estava me levando ao propósito que Deus tinha para mim? Será que eu realmente estava vivendo? Então, às vezes o meu coração entendia coisas que a minha mente não era capaz de entender. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que Deus ilumine os olhos do coração. Eu olhei em grego essa palavra, é cardia de coração. Algumas bíblias colocam entendimento da mente humana, naus. Mas não, essa palavra é cardia, coração. O coração tem olhos, o coração tem ouvidos, o coração tem uma mente. O coração pensa. Existem coisas que você nunca vai entender com a tua mente, mas o seu coração vai entender coisas muito mais elevadas que a sua mente. Porque o centro de toda a vida está no coração. Provérbios capítulo 4, capítulo 3, versículo 5. Não apoie-se na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento.
Mas confie em Deus de todo o teu coração. E não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. E eu, para mim, viver o propósito de Deus, eu tive que entregar o meu coração para crer. Porque na minha mente, as provações, as coisas, eu queria lutar, eu queria fugir daquilo ali. Aí entra na história de José agora. Porque Deus tinha um plano na vida de José, um propósito para a vida de José. E o propósito era tão elevado na vida de José que o plano de Deus seria um plano sublime. Não seria fácil viver aquele plano. E qual foi o plano que Deus estabeleceu para levar José ao propósito dele? O Egito, cara. O plano foi ser jogado dentro da cisterna, na tentativa de matar ele. Mas ali Deus pega os medianitas, leva ele para dentro do medianitas, isso, para dentro do Egito. Ali estava o plano para que o propósito fosse estabelecido na vida de José. Ele mesmo depois falou, mas eu vos perdoo, isso estava nos planos de Deus. É isso aí. Nossa, estou enxergando tudo que passei na minha vida. Esse era o plano. É. E o que eu quero falar para você sobre o plano. O plano de Deus é onde está a maior dificuldade, não é entender o propósito. É conhecer o plano. Até porque o propósito já está aqui mesmo, bem explícito. Nossa Senhora! O propósito é mais fácil. Meu Deus do céu, o propósito é mais fácil. Nós nos frustramos no plano. Mas é uma coisa que não se desliga o plano do propósito. Algumas pessoas são tão cabeçudas. Rapaz, mas a vida dá vontade de dar uma varada santa, sabe? Porque são pessoas que não entendem o plano de Deus. Elas entram no ministério e Deus tem um plano naquele ministério para elas. Daqui a pouco elas se acham mal que seus líderes, briga, contende, divide e vai embora. O plano estava ali. A vida dela fica girando em ciclos que nunca mais consegue entrar no plano. Ela não anda. Não anda. Vai ter que ter uma reconexão com o plano, porque ela saiu do plano de Deus. As pessoas estão saindo do plano de Deus, elas estão negando o seu deserto, cara. Por isso é que tudo tem que suportar. Suportar. Até que se manifeste o que Deus tem para com elas. Com certeza, tem Meu que Deus suportar. do céu. Não, toca aqui. Amém, glória a Jesus. Ai, ignorância. Sabe o que é uma coisa interessante que eu falo para você? A igreja onde eu comecei, eu queria fugir várias vezes. Mas Deus fala, fica aqui. É boa. Cara, Deus me ensinou tantas coisas com os erros de outros. E as coisas boas eu guardei no meu coração e valorizo. Eu valorizo muitas coisas boas que eu recebi ali. E se eu não tivesse aquela igreja, muitas coisas poderiam ter se cortado na minha vida. Que ele me ensinou muito aquela igreja, cara. Amém. Aquela primeira igreja pentecostal, cara, como eu aprendi com Deus ali. Ali Deus, o plano de Deus estava ali dentro, começando por ali. Ali onde eu fui levantado até pastor. Em meio a tantas lutas, dificuldades, enganos, coisas muito erradas, coisas que eu não gostava, eu queria lutar, Mas Deus fala, respeite o seu líder. Porque ele estava me quebrantando, o plano de Deus era me quebrantar, me lapidar, me ensinar a ser realmente discípulo, a realmente a servir, senão eu nunca vou poder servir. Então os jovens, essa geração, estão julgando seus pastores, julgando as pessoas, mas não estão entendendo que Deus usa isso para tratar deles mesmos. E quanto maior for o plano de Deus para a sua vida, meu filho, maior será a lapidação que Deus te coloca. É assim que Deus fez com os irmãos de José, permitiu pegar eles se levantar, maltratar José, negar José, renunciar José como irmão, lançar ele na cela, tentar matar ele, cara. E José ainda teve que amá-los. E, nossa! E Deus teve que quebrar o cordão umbilical. Tudo. Isso às vezes é que impede, né? De fazer aquilo que Jesus falou. Quem ama mais seu pai mais do que a mim, né? Não é digno de mim. Portanto, é que eu tenho laços apregados à família que eu estou sentindo que Deus está cortando. Para mim poder estar dentro, né? Sim, porque se o seu coração... Isso é negar a si mesmo, Afonso. É negar a sua carne. Deus estava matando a carne de José ali. Nossa. Deus estava tratando o coração de José. Às vezes as pessoas não entendem que o plano de Deus vai tão além do que nós possamos imaginar. Porque nós só temos uma visão, às vezes, de olhar o aqui e o agora. Existe um além na fronteira. Deus ele está sempre olhando fora disso tudo. Fora de tudo, Ele está olhando lá o propósito lá à frente. Jabes, né? Jabes, ele fez as orações mais excelentes, mais curtas e as mais excelentes. Ele fala, Deus, se tu somente me ouvires, e a tua mão for sobre mim, alargares as minhas fronteiras, fazia eu olhar além do que eu estou vendo. E Deus concedeu a oração de Jabes, cara, e foi o filho mais ilustre. Jabes levantou um templo, um altar para Deus. Mas ele era filho vindo da dor, porque o nome Jabes significa vindo da dor. Filho vindo da dor. Mas Deus tinha um propósito. A dor purifica. Então sabe o que significa, cara? Que você também não pode escolher de onde você veio, do berço que você nasceu, nem o nome que você tem, você escolheu, a outra pessoa escolheu por você, mas você escolhe para onde você vai. Amém. O teu destino
você pode escolher o teu amanhã. Isso você pode escolher. Só que falar sobre o plano de Deus. Propósito, nós estamos entrando aqui, nossa, que graça que o Espírito Santo está nos concedendo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está concedendo uma graça. O Senhor está concedendo uma graça para ser falada, meu amado Senhor. E às vezes, Afonso, eu tive pessoas que chegaram perto de mim, que entraram no meu ministério, e pessoas que saíram, mas foram tão tolas, eram meninos, porque achavam que sabiam às vezes mais. Queriam correr para poder fazer poder, crescer, saíram do propósito, do plano, perderam-se o propósito da sua vida. Porque o plano estava debaixo da minha cobertura ali. Isso no início do meu ministério, por isso que hoje peço muita direção de Deus quem entra e quem sai. Amém. Quero pessoas que querem andar no propósito e conhecer o plano de Deus ali dentro. Amém. Agora, esse conhecimento do plano, vamos lá, o plano. O plano de Deus na vida de José foi, joga na cisterna, vai para casa de Potifar, depois joga num calabouço. Olha o plano, cara. E tudo José era fiel a Deus, cara. Mas chegou um momento que ele estava dentro do calabouço, que ele tentou fugir disso. Ele falou, por favor, me lembre de mim, que eu estou aqui injustamente, cara. Ele pediu para o padeiro e o copeiro, por favor, tire-me daqui. Tire-me daqui. Lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. Até José queria fugir do plano, porque ele também não estava entendendo. Chega momentos que todos nós andamos nesse plano, que nem eu entendo, ninguém entende. Isso é fé. Isso é onde Deus gera confiança e esperança naquilo que nós verdadeiramente estamos crendo. Quando nós não estamos entendendo que nós estamos vivendo dentro do plano de Deus, é onde isso é andar por fé. Porque a fé, ela não se baseia no que eu estou entendendo, no que eu creio, simplesmente, porque eu estou firmado, eu estou bem. Isso não é fé. Fé não diz eu estou bem, isso é fé. A fé é quando às vezes você está mal, mesmo assim você persiste em adorar e honrar aquele, e persistir em honrar o nome de Jesus Cristo. Amém. A fé vai muito além de estar um bem-estar, eu estou bem, eu estou crendo. Não é só crer. A fé está muito além de crer. Crer é colocar confiança sobre. Fé é experimentar que aquilo é justo, é verdadeiro. Por isso que a fé, a base, o alicerce dela tem que estar centrado na identidade em Cristo Jesus. Senão as pessoas no momento vão falar, eu tenho fé, mas quando tiver tudo ruim, não tiver nem esperança em nada, o coração dela está mal, está triste, está desanimado, tudo está ruim, está fechado, vai dizer que tem fé? A verdadeira fé está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a nossa fé. Então esse é o meu primeiro fundamento para a minha vida, se eu quero viver o propósito. Eu tenho que saber que eu tenho que estar nele, tão nele, eu tenho que estar tão arraizado nele, Afonso, ao ponto que tribulações, adversidades, destruições, perdas, faltas, nada disso me tire dele. Nada disso me tire dele, porque ele é meu verdadeiro propósito. Ele é meu verdadeiro de tudo, ele é o centro desse propósito. Amém. Eu sei que todas as tribulações, tudo que acontece na sua vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Amém, amém? Todas as coisas contribuem para o bem. Meu Deus do céu. Porque na dimensão que Deus ia colocar José, Deus teve que lhe preparar mesmo de verdade para assumir aquilo. Sim. Agora eu vou te falar, quanto maior o propósito que Deus tem na sua vida, maior será as lapidações de treinamento para isso. Se é só em coisa grande, quer ser um grande pregador, então seja preparado para passar grandes tribulações. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus aprendeu a ser obediente naquilo que padeceu. Amém. Nós aprendemos a obediência em meio às tribulações, daquilo que nós padecemos. Ali a verdadeira obediência é gerada. Seguir a Deus, as pessoas acham que esse evangelho é mentiroso, que as pessoas estão pregando para fora. Mentiroso, de paz, de prosperidade, tudo. A paz não é o que eu tenho, é quem está em mim. É Jesus Cristo. Que eu não posso possuir bens materiais, dinheiro para isso, aquilo, tribulações, eu tenho paz. Deus foi me dando a paz em momentos das guerras. Olha onde eu vivo ainda. Um lugar de tanta calamidade, tanta injustiça, tanta perturbação. Mas eu tenho uma paz dentro de mim. Para me orar por aquele povo, preservamos já muitos e aprender a suportar. Ali Deus, ele treinou meu temperamento. A minha capacidade de tolerar a tribulação. Isso é graça, cara. É força do sobrenatural, porque quantas vezes eu quis fugir do plano de Deus.
Mas ele falou, é aqui, nesse lugarzinho, é aqui que eu quero, é aqui que eu vou fazer o meu plano. Para contrariar a mente de muitos mentirosos nos púlpitos, só prega evangelho de riqueza, prosperidade, engrandecimento, marketing, coach. Cara, falso evangelho, meu irmão. As pessoas olham pela ostentação, olham a ostentação de grandeza e acham que Deus sabe aquele cara. É tudo humanismo. Pelo amor de Deus, irmão. As grandezas espirituais. Pelo amor de Deus. Lógico que Deus levanta grandes para os verdadeiros, e tem muitos homens, graças a Deus, para aqueles que são verdadeiros, que estão com as riquezas, estão em grandes lugares, estão influenciando a vida verdadeiramente. Mas o problema é os falsos. Esses falsos e os imaturos que estão reinando estão desvirtuando as pessoas a fugir do plano e do propósito de Deus. Não fuja do teu plano, porque fugir do teu plano é andar em ciclo dentro do deserto. Amém. José foi provado para depois ser aprovado, para depois ser promovido. Nós somos provados para saber se verdadeiramente o queremos, continuaremos a andar no nosso propósito. Só que o que nos aprova, a aprovação, é quando somos lançados para viver esse propósito. Aí é onde começa o plano. Essa aprovação. Somos provados. O aprovado, que é a aprovação, é se você vai passar no plano. Se você vai conseguir viver o plano. Aí sim, aí Deus vai te falar, agora você está aprovado. Tu foi provado. Mas a aprovação é que muitos não estão tendo, porque foge do plano. E o plano de Deus, que as pessoas têm que buscar mais inteligência e sabedoria. Qual é o teu plano, Deus? Fique aqui. Amém. Não saia daqui. Aonde Deus te colocou. Agora Ele vai te sustentar ali dentro. Olha, eu vi pessoas que teve de outros países que estavam debaixo da minha cobertura. Aí de repente lá naquele país conheceu um profeta lá, um apóstolo lá. Não, agora estamos aqui, fica mais fácil pra gente, né? Eu só olhava, ficar quieto. E Deus tinha me revelado, não é para sair do ministério. É para ficar debaixo da tua cobertura. Eu falei, você segue o que você achar melhor. Não durou 2 meses, pedindo misericórdia para voltar. Porque ainda que eu estava distante, eu era pai espiritual dessas pessoas. Amém. Tem pessoas que são filhos órfãos, nunca vai achar outro pai espiritual, porque Deus dá desígnio. O desígnio dele está conectado a chaves, pessoas específicas. O desígnio de José foi ligado com Faraó. Tanto é que ele não teve a tribo em Israel. Não teve. Poxa! Foi ligado lá. Mas ele foi para preservar as tribos, a geração. Meu Deus do céu. Agora, os desígnios que as pessoas não entendem. Às vezes tem um pastor que é tão simplesinho, mas a pessoa quer colocar o olho no profeta que parece que é grande. E o desígnio está com o pastor simplesinho, que vai ajudar ela a viver uma vida de santidade, e o plano e o propósito está ali dentro. Para depois, sabe o quê? Quando vivemos o plano e entendemos o propósito, depois Deus vai nos colocar, aprovar, que é a promoção. Aí é onde Deus decide. Você vai para lá. Você vai ser colocado agora. Aí José foi tirado do calabouço de escravo para governante. Aí está a promoção de Deus. Que é saber o tempo. A promoção é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Para que eu viva do meu propósito. Para que realmente eu me assente onde Deus quer que eu me assente. Possua o que Ele quer que eu possua. Alcance o que Ele quer que eu alcance. Tremendo. Então, se as pessoas não conseguirem ter um coração sábio para entender o plano, elas vão sair, vão ficar pulando de igreja para igreja. Não dá certo com a cobertura, que é outra. Viram discípulos pródigos. Nunca sabem honrar o pai. Nunca sabem honrar o que tem. Está sempre murmurando, nunca se queixando, são queixosos da sua própria sorte. Porque nunca entenderam e conheceram o coração de Cristo. Sua origem, sua identidade e seu propósito. Se a pessoa não saber sua origem, ela nunca vai ter uma identidade. Mas quando eu sei uma origem, eu vou buscar uma identidade. Está firmada em Cristo Jesus. No caráter, na moral, na integridade. Aqui está o verdadeiro senso de desígnio. É primeiro quando eu conheço a minha identidade. Eu vou ter um senso de desígnio, sabendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu conheço aquele que está comigo. José conhecia o Deus que ele servia, porque em tudo ele era fiel. Aqui sim, é a base elementar que você vai conseguir viver o plano. Porque viver o plano não é fácil. Viver o plano não é fácil. Eu já lidei com muitas pessoas desobedientes. Pessoas que não suportavam quando eu dava disciplina. Quando eu provava elas para saber o coração delas. São pessoas rebeldes, pessoas que vivem ciclos. Vivem ciclos se enganando, que achando que tem e não tem nada. Deus ainda pela misericórdia dá para não se perder, não morrer na fé.
As pessoas vivem só da misericórdia, não conseguem viver o favor. O favor de Deus. Graça elevada a favor de Deus são para aqueles que sacrificam, aqueles que realmente são dispostos a querer viver o plano e o propósito e o plano de Deus. Eu acho maravilhoso na sua vida que o teu plano estava aqui. Olha o teu plano, olha o plano de Deus para você. Olha os planos de Deus que nos se conecta para o desígnio futuro. Agora você está descobrindo o teu propósito. E não se descobre propósito se não tiver relacionamento com Deus. Você está primeiro restaurando teu altar, teu relacionamento, para saber o teu propósito. A sua identidade. Então, suporte o plano. Porque eu tentei fugir muitas vezes também do meu plano. Tentei. Volta. Eu não podia dar um pouquinho que eu pensava. Volta. Eu não podia fazer nada. Fica aqui. Eu falei, Deus, todo mundo está fazendo. Faça nada, vai orar. Eu falei, Deus, todo mundo vai. Eu não fica aqui. Até que eu amadurecesse, cara. Entendesse o que é ministério. Os outros acham que ministério é ficar pregando de púlpito a púlpito, igreja a igreja. O povo, os pregadores estão se enganando, os jovens pregadores estão se enganando. Achando que ministério é isso. O ministério que eu estou vivendo. Rapaz, olha o que está acontecendo porque eu obedeci a Deus. Quantas vidas, quantas coisas são sustentadas hoje. Eu entendo o que é ministério. Não é sustentação, não é aparecer em mídia, não é aparecer em igreja, não é ir lá. Quantas coisas eu neguei, quantas grandes propostas. Antes de vir, Deus me revelava. Não saia do plano. Não saia do plano. Eu lembro uma experiência para a gente fechar aqui nossa conversa. Porque a gente vê gente com tanto potencial, mas que espatifou tudo. Porque os dons Deus concedeu. Tá vendo? Só que o plano... Ei. Não viveram o plano de Deus. Por isso que não foram promovidos onde Deus queria. Eles buscaram suas próprias promoções. Isso que está acontecendo muito. Essa geração busca suas próprias promoções. E a mídia também tem desencaminhado muito com relação a isso. Justamente. É o engano do século. É o engano de Satanás, a ilusão. Autos promover. Todo mundo quer se autopromover. Todo mundo quer colocar um vídeo no YouTube, todo mundo quer derrubar alguém no poder, todo mundo quer falar alguma coisa, mas não tem autoridade. Não tem autoridade. E outros querem receber poder, transferência, recebe poder, transferência, quer ativar esse caminho sem ter autoridade. Daqui a pouco, não demora muito, cara. Não demora muito. Mexer com coisas espirituais sem ter autoridade delegada é perdição, é amargo, é bruxaria. Você está entendendo isso aqui? Você sabe que tem muito crente bruxo, muito crente feiticeiro que usa poder para seus próprios desígnios, seu próprio propósito e nunca usa verdadeiramente para honrar o nome de Cristo? São soberbos, arrogantes. Alguém cai no poder. Sou poderoso. É o espírito da feitiçaria, é o espírito de Satanás isso. Satanás usou os dons, os talentos dele para corromper o céu, para derrubar uma terça parte dos anjos. Satanás, como era um arcanjo e também um querubim, ele tinha duas autoridades muito poderosas na vida dele. Rapaz, falar sobre essas dimensões de anjos, uma terça parte dos anjos está no comando do arcanjo Miguel. Outra terça parte dos anjos fica no arcanjo Miguel. Cada arcanjo recebeu uma terça parte. Tinha uma autoridade. Todos os arcanjos têm uma autoridade de uma terça parte. São grandes em poder. Por isso o Lúcifer também é um arcanjo e um querubim caído. Então ele fez guerra, porque ele era um arcanjo. Ele fez guerra. Uma terça parte da rebelião. Isso é o espírito da rebelião que faz da obstinação. Faz as pessoas buscar os seus próprios caminhos, suas próprias promoções. Nunca viveu o plano de Deus, buscar ostentação. Glória para si. Mas cadê o lado do sofrimento, o lado da abnegação, o lado do quebrar a carne, negar a si mesmo? Está perdendo, se perdendo. Meu Deus, apóstolo. Moisés, como qualquer servo de Deus, não recebeu a autoridade sem que primeiro passasse pelo processo de e se ensina errado. Se ensina que creu em Deus, ok, você já tem autoridade. É mentira. Mentira. Tem um processo. Sem um processo, Deus não pode confiar autoridade a crianças, a imaturos. Não pode. As pessoas querem mexer com demônios, querem expulsar demônios, quer expulsar principados. Só expulsa principado quem é príncipe no reino. Não se luta contra rei quem não é rei. Não se luta contra principado que não é príncipe no reino. Meu Deus do céu. Velho. Eu não vou entrar nessas questões porque eu posso talvez trazer uma exaltação para mim próprio das visões que Deus me deu. É o que o apóstolo Paulo, para que não me exaltasse, me foi dado um espinho na carne. Esse espinho na carne é saber a nossa fragilidade. Eu tenho meu espinho na carne. Saber que eu não mereço nada, não digno de nada. Ele me concedeu tanta misericórdia. Tantas limitações, me mostrar que eu não posso fazer nada sem Ele. Amém. As revelações, as profundidades do reino de Deus, eu guardei oculto, porque tudo tem um tempo certo de liberar. Amém. Amém. Nunca fiquei ostentando para trazer pessoas para mim, ostentar testemunho para mim. Imagine se eu escrevesse mesmo que eu vivo, se as pessoas soubessem o que vocês vêem às vezes, que acontece com a gente. Cara, é cheio de gente, o povo vai ficar louco para entrar lá dentro de casa, vai ficar doido para chegar até lá.
Mas infelizmente muitos profetas, muitos homens até receberam, mas se perderam do seu senso de destino e propósito. Se perderam. Porque hoje eles usam o poder para atrair pessoas para si. O espírito da obstinação. Usa o poder, a unção, vende, comercializaram para atrair pessoas para si. Que Paulo falou. Mas nunca dão às pessoas as riquezas, nunca abre o caminho para elas entrar e ter aqui o acesso. O grande problema de África é exatamente isso. Os profetas de África Eles são assim. escravizam as pessoas, sim. Eles escravizam na unção deles, eles não ensinam o verdadeiro caminho. Eles não abrem o reino espiritual. E unção contaminada. Num trabalho para edificar a nação no apostólico, para abrir o caminho para o reino dos céus acessar eles. Pois é. Muitos são lá escravos, infelizmente. Eu lembro de uma visão que Deus me deu, Deus falou para mim assim. Eu estava numa visão, eu via o povo da África. Quando eu entrava muita manifestação do poder vinha. Eu lembro que quando eu via aquilo lá, Afonso, a visão, começava a manifestação de demônios, pessoas sendo libertas, bruxaria, essas coisas. E a voz do Senhor falava claramente comigo, aparecia para mim, um anjo falava comigo. Não deixe eles te confundir como um profeta aqui, eu quero que você faça o apostólico. Amém. Uau, seja um apóstolo para o meu povo aqui. Você entende isso? Existe, cada ministério tem o seu lado positivo e tem a sua fragilidade do seu lado. O lado frágil do profeta é a ostentação do poder. O profeta tem um grande problema. Naquilo que ele é forte, né? É onde está o perigo dele. Quem se move estou falando profeta, tem um grande perigo. O profeta, se ele não ouvir apóstolos, ele pode se perder terrenamente no reino. Porque ele tem muita questão de atrair no poder. Ele tem que ter muita palavra para edificar o povo. Ele não pode sair daqui. Profetas têm um problema muito sério. Depois um dia eu ensino sobre isso, não é questão agora. Os 5 dons ministeriais. Estou trabalhando né, da igreja está ter os 5 dons ministeriais trabalhando juntos. Nós vamos lançar um módulo e em breve a gente vai falar sobre isso. Mas agora, falando em propósito, essas coisas tudinho para vocês. Sobre o reino. Justiça. Saber esperar o tempo de Deus. Você entende o teu propósito? Você já entendeu o teu plano? O que é mais difícil agora de tudo, Afonso, é o tempo. Caraca, o tempo mata. O tempo dói. Por isso que em Provérbios diz que a espera delongada abate o ânimo, mas o sonho alcançado é a árvore da vida. Todos nós temos sonhos e Deus deu essa capacidade para nós. Eu tenho sonhos. Mas eu tenho que estar sempre sabendo que se está purificado, minhas intenções, minhas motivações. Às vezes eu estava com tanto recurso espiritual. Eu parado, orando, escondido. Deus espera meu tempo. E o tempo? O tempo é onde está a sua promoção. Se sair do teu tempo, você vai ter que repassar por processo que pode ser até mais dolorido. Não sai à frente do seu tempo. Não sai à frente do seu tempo. A geração está correndo, usando o quê? Poder sem autoridade. Quer mexer com poder, mas não tem autoridade. Autoridade é Cristo em nós, a palavra em nós. Reino, princípio, revelações, fundamentos, lapidações, purificação. Suas iniquidades são arrancadas no meio do plano. As iniquidades de José foi sendo arrancada. Ele foi testado na casa de Potifar. Anos sem uma mulher. Muitos pregadores não estão suportando o público, estão caindo em adultério porque nunca passaram o processo completo. O espírito do adultério, o espírito da rainha do céu, das águas, está destruindo a vida desses homens no adultério. A Patifa foi tentar José. A Patifa, esposa de Potifar, a Patifa. Ela foi tentar o José, mas ele era íntegro. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, Afonso? Tem uma sabedoria espiritual aqui. O processo de quebrantamento que nós passamos nos desertos da vida, onde somos gerados para o nosso propósito, onde é o plano, ele nos purifica, nos quebranta, nos dá quebrantamento, nos trata da nossa carne. Quando é imputado em nós a essência de Cristo, né? Sabe por quê? As bem-aventuranças. Existe algo na carne chamado desejos da carne, paixões. As paixões. Quando o homem tem obstinação pelo poder, ele não resiste à tentação da cobiça, do adultério. Quando ele tem luxúria, avareza, ele vai cometer adultério. O espírito do adultério está ligado ao trono de Mamon, a luxúria e a avareza. Quando eu vi frente a frente Mamon na Europa, eu tinha vindo de Mônaco. Quando eu vi ele, eu vi o sobrenome de Mamon.
o maior troféu de Mamon. Eu vi o governo dele. Eu aprendi aquele dia. E como é que ele destrói muitos homens de Deus na sua sexualidade. Quando o homem tem obstinação pelo dinheiro, ganância, avareza, são pessoas que caem no adultério. José tinha todo o tesouro de Potifar na casa de Potifar, nas mãos dele. Ele administrava tudo. Se ele fosse amarrado ao dinheiro, a promoção pessoal, ele podia usar aquilo ali para se promover. Mas ele não. Ele era fiel. Ele sabia a posição dele como um servo, um escravo ali. E a posição que foi colocada não subia a cabeça dele. Às vezes existem promoções que Deus nos dá hoje, só são para nos provar. Algumas promoções que Deus me dava no meio do meu deserto, que acontecia, era só para saber o que eu ia fazer. E quando eu honrava Deus no meio daquelas promoções, aquilo ali era a minha convergência do meu amanhã, do que eu estou vivendo hoje. As unções que Deus nos dá no início, no percurso do desenvolvimento do ministério, que Ele te treina, elas não são suas definitivas. Elas são dadas transitoriamente. São favores transitórios. Para saber o que você vai fazer com aquilo que você está tendo. É o princípio da oferta. Eu queria ensinar muito aqui, cara. Eu queria me ensinar muito aqui, porque tem muita coisa aqui dentro. Porque já vou entrar em outra virtude, entre coisas, questões, gerar unções. Caraca, cara. Tem muita coisa aqui. Tudo aquilo que eu achava que eu tinha, não tinha nada. O princípio da oferta que o apóstolo tem me ensinado. Pô, é exatamente isso que o apóstolo está falando aqui. Tem tudo a ver também. Tem tudo a ver. Quando eu fui ofertar para o seu sacrifício de hoje é a sua convergência de amanhã, Afonso. Amém. Quando eu fui ofertar para o pastor, eu falei, não peça mais algo. Pega o que você imputa ao desejo do outro. Ou seja, você está a ofertar, está a abençoar o outro, mas em favor dele mesmo. Não mais em favor de ti. Pô, isso aí, meu Deus isso é que eu vou te falar. Isso aí eu passei um processo bem delongado de purificação para minhas ofertas cada vez ser mais justas. Porque Deus não aceita qualquer oferta. Por isso tem pessoas que ofertas não são respondidas porque Deus não aceitou. Elas não têm contestação porque não tem purificação. A intenção dela não está em Cristo, não está em reino. Ela, por não entender o princípio, não ter a revelação, então ela faz coisas no seu próprio entendimento, ela se perde. Meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu dava ofertas elevadas, teve um dia que eu queria ofertar algo a Deus. Deus falou, não, eu não quero. Eu falei, por quê? Porque você está muito preocupado em desatar o reino aqui. Deus não aceitou. Aí quando eu menos esperei, ele me pediu algo ainda. Ai! Aí doeu, eu falei, é isso que eu quero. Toma, eu te dei. Aí sim. Fogo veio sobre. Resposta extraordinária. O que o apóstolo está me levando a enxergar é que existem níveis de excelência em tudo. Ou seja, antes eu ofertava para obter algo, agora eu oferto para que aquela pessoa com qual eu ofertar, ela obtenha algo. Esse é um outro nível de excelência. E aí tempo, você vai subindo níveis quando você de chega excelência em nível de autoridade, onde Deus te coloca as ofertas, elas têm um outro princípio muito poderoso. Trazer reino, justiça para a terra. Eu oferto para trazer honra, justiça ao reino, para que o reino seja liberado sobre os homens. Eu oferto para pessoas para que as bênçãos sejam liberadas, quebra as maldições geracionais na vida delas. Eu já entrei em favela, em lugares que eu dei, as pessoas faziam para quebrar. Não precisa falar um negócio de pregador que está um absurdo, esses caras da África, principalmente. Fica aqui que estão... Vamos fazer uma boa doação, tá mostrando, tira foto e grava o vídeo, está dando a cesta básica. Irmão, estão ignorando o princípio da palavra? Que a tua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber, como a mão faz, a outra não precisa saber, não toque trombeta diante de ti. Você não precisa saber o que eu fiz. Sua vida piedosa não precisa ficar mostrando. Não tem que mostrar. Seja oculta a sua vida piedosa. Jesus falou isso. Eu, para ensinar as pessoas e para liberar isso aqui, para elas entenderem, eu ainda falo alguma coisa. Mas não preciso falar o que eu dei, nem quanto eu dei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Como estou entendendo. O mais importante é saber para aquele que nós fizemos, que o oculto vê e o oculto nos recompensa. Cara, que recompensa que eu tenho recebido de Deus na minha vida. Visitações de anjos, visitação da glória de Deus, visitação do Senhor Jesus Cristo. Ouvir a voz dele. Existe honra maior do que isso, cara? Quantos anos eu ando a pé vindo aqui pro monte? Quantos anos eu andei a pé? Hoje eu pego uma Uber e venho. Pastor, não tem carro do ano. Quantas vezes me foi ofertado carro e eu rejeitei? Porque não era Deus que estava me dando, era um homem. Outras eram propostas de Satanás. Quando a pessoa anda por vista, se corrompe. Sim, claro. Meu Deus do céu, a gente não pode... História que o antecede não é digno de celebração, Afonso.
Repeta. História que o antecede não é digna de celebração. Se José se antecedesse no seu tempo, ele não estaria no reinado. Ele só seria liberado, vai para casa lá, vai voltar lá para Canaã. Vai lá voltar para seus pais. Ele perderia a celebração do governo. Todo mundo tinha que aplaudir. Uau, o novo governador. Todo mundo tinha que honrar ele. Se aquele tempo fosse antecedido na vida dele, aquele homem lembrasse ele diante de Faraó, ele não seria o governador do Egito, cara. Meu Deus do céu. Se ele fosse ouvido naquilo, perderia-se a sua família. Você entende, cara, como é que é importante honrar o plano de Deus? Porque você preserva a sua geração. Quantas milhares de vidas e o que pode acontecer quando um homem honra a Deus. Pensa se José fosse ouvido, cara, aquele homem lembrasse de José diante do rei. Ah, me liberte daquele e voltaria lá, pro deserto. Ia voltar lá para trás. Ia voltar pro início da vida dele. Lá para casa do pai Deus dele. fez o próprio cara esquecer e falar no devido tempo pro rei. Graças a Deus que ele esqueceu, cara. Às vezes Deus faz isso com a gente porque a gente não entende e Deus tem que fazer alguém se esquecer da gente. E as pessoas estão falando, tô esquecido aqui, ninguém lembra de mim. Cara, quanto tempo eu fiquei esquecido de Deus? Quanto tempo? Quantos anos? Anos e anos foi se passando, esquecido. Aí acontecia coisas tão extraordinárias na igreja. Eu queria que o mundo visse. Não está preparado com o mundo ver, seu coração está puro ainda. Espere o meu tempo. É a melhor coisa saber isso. A precipitação da nossa geração micro-ondas. Ixi, por isso eu lembro tem um dia, muita gente frustrada. Eu lembro um dia que eu fiz uma proposta que ia ser feita. E antes disso, Deus usou até o Bispo Alex e me entregou uma profecia. Um mês antes ele me entregou essa profecia. Ele falou, te digo, meu servo, profetizando para mim. Naquela época eu estava conhecendo mesmo, assim, interagindo com o Bispo Alex, né? Estava começando mais profundo nosso relacionamento. Ele falou assim, profetizou para mim, tu receberás uma proposta. E é grande. Aparentemente é tudo que você precisava para o plano e o propósito que eu tenho para a tua vida. Para estabelecer um instituto. Aparentemente é tudo que você precisaria. Mas te digo, não hesite em dizer não. Porque eu não estou nessa proposta. Passou-se um mês. Estou em casa, deitado no quarto. Estou orando. De repente tive duas visões. A primeira visão, tinha alguém com um carrinho de bebê. E era eu. Um carrinho de bebê. E tinha uma ladeira. Eu soltava aquele carrinho. Não, eu não me via que era eu, mas era eu. Ok? Ainda não me via. E aquela pessoa soltava e ia fazer outra coisa. E o carrinho com o bebê. Aí eu voltei assim, espírito, daqui a pouco estou orando, sei o que é isso. Entro numa outra visão. Agora a pessoa está numa rua normal, com um carrinho de bebê, e solta o carrinho e vai fazer outra coisa. Só que o carrinho fica parado. Aquilo foi 5h30 da tarde. Quando foi 7h30 da noite, meu telefone toca. Uma proposta me sendo feita. Uma proposta grande, cara. Tudo que aparentemente ia precisar. E ela veio 2 vezes para mim, aquela proposta. 2 vezes, cara. Tipo assim, me colocaria na mídia, me colocaria em status, me colocaria em riquezas. E Deus falou, não. Amém. Quando aquele homem começou a falar comigo, o poder do Espírito, do tratamento, o fogo que Deus gera dentro de ti, é o fogo que Ele te joga dentro da fornalha onde Ele te passa. Aquele fogo começou a sair da minha boca no telefone. Aqueles homens eram contrariados. Aquelas pessoas eram contrariadas. Eu desapontei os homens porque eu não podia desapontar Deus. Amém. Mas você está com a gente? Não posso falar, não. Não. Eu me escondi. Ninguém nunca levantou a mão para me dar nada. Era só para sugar. Ele só tinha suas pretensões. Eu não vendi meu ministério nem meus dons. Por isso que hoje que eu tenho a herança, a autoridade para libertar vidas, para estabelecer reino no coração de famílias nessa terra. Agora, as elevações do Senhor, as promoções que estão para vir, isso não é meu foco. Meu foco é Cristo. Amém. Vou viver meu propósito. Já vivo meu propósito. Vou viver as elevações do meu propósito. As excelências que vão vir dele. Mas eu sei de onde eu saí, aonde eu estou e para onde eu estou indo. A minha jornada continua. Se você se esquece de onde você veio, de onde você está e para onde você vai ir, você se perde. Tem muitos que Deus até colocou, chegou até lá, mas se esqueceram de onde saíram. Arrogância, prepotência entrou. Se José se esquecesse da promessa, o propósito e por que ele estava ali,
ele ia humilhar os irmãos dele. Mas ele até tentou fazer isso no início, até que ele foi curado. É. Ele estava duro ainda de É coração. verdade, ele estava duro de coração. Até que ele foi curado. Ele só foi curado como houve um grande choro, um grande grito dos irmãos, que todo o Egito ouviu, disse, que tão alto que foi o grito. A dor teve que sair para fora. Poxa. Mas ele estava amargurado ainda. Mas ali ele foi curado. Ele provou os irmãos dele e tratou. Igual Elias, quando desprezou o rei, aquilo que o apóstolo pregou. Quando Elias estava tentando desprezar o rei, não vês que ele está quebrantado? Elias, tu não vê Acabe, Elias? Ele se arrependeu, vai e volta, Elias. Você não está vendo? Amém, Afonso? Então, tudo isso envolve propósito, reino de desígnio, muitas coisas que a gente precisa treinar, gerar essa geração, ensinar essas pessoas. Nossa. Esse é meu propósito. Tremendo. Esse, eu já sei meu desígnio pro reino, meu futuro, por isso que eu não me prendo a nada que eu tenho hoje. Porque eu sei o que está lá na frente. O olho na Senso de destino e propósito, está lá na frente. Paulo falou. Está lá na frente. Prossigo para o alvo. Né? Em Filipenses capítulo 1, versículo 13. Né? Não digo que eu tenha alcançado é o que é, mas é o que é perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Alcançar o prêmio da soberania e vocação. Eu tenho um alvo, maior primeiro, minha mansão celestial. Tem o alvo das nações, coisas que lá na frente. Por isso que eu me precipitar hoje para quê? Se arrebentar. Olho de água, se você enxerga aqui. Ei, mas só podemos adquirir o espírito de sabedoria, nos ajudará a manter isso. Amém? Sabedoria. A pessoa quer só poder manter sabedoria. Sem sabedoria não tem autoridade para manter poder e é onde Deus coloca, não tem. Só a sabedoria do espírito para nos manter em lugares onde o poder não pode nos manter. Só a sabedoria pode. Por isso que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, a sabedoria assegura o sucesso. Nossa, apóstolo. Amém. Tremendo. Resumindo exatamente o que aconteceu com o povo. Né? Tem muitos que são entregues às suas próprias paixões, à sua própria cobiça. Constrói por si próprio, quer cortar caminho. História que o antecede, que é isso? Pessoas que querem cortar caminho. Não é digno de celebração. Nunca vai ter honra, não vai ter legado. Nunca vai estabelecer nada para o futuro, para a geração. É triste. Choramacá, choramacá.